Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho, sou sócio fundador do Cordeiro e Carvalho e hoje nós iremos conversar sobre mais um caso de fraude Pix. Pois é pessoal, mais um caso de golpe, de estelionato que vem ocorrendo infelizmente com muita frequência aqui no Brasil. Dessa vez nós iremos conversar sobre os famosos golpes do SMS, aqueles onde nós recebemos uma mensagem SMS, às vezes prometendo uma oferta de emprego mirabolante, ou mesmo informando que algum documento nosso está com um tipo de restrição, como por exemplo nossa CNH, o nosso CPF, E aí já fica o alerta, pessoal, aqui no início do vídeo. Receita Federal, Detran, e órgãos do Estado, sejam eles da União, estados e municípios, não entram em contato direto com vocês por SMS. Então sempre que chegar uma mensagem de texto no celular de vocês, falando sobre alguma pendência relacionada a seus documentos, sua habilitação, seu CPF, desconfie e, de preferência, ignorem essa mensagem. Não toquem em links, porque esses links fazem direcionamentos para sites maliciosos, para aplicativos maliciosos e até mesmo, às vezes, direcionamentos diretos para o próprio malware, que é o nome do vírus, que vai se instalar no seu aparelho celular e pode trazer prejuízos ímpares para você, desde clonagem de números, Aconteceu isso recentemente com o meu sogro, Ele teve um número de celular dele clonado, ele não sabe o que aconteceu, ele não clicou em link suspeito, Mas simplesmente pessoas começaram a ligar para ele, dizendo que o número dele havia entrado em contato com elas, e são pessoas completamente estranhas ao seu ciclo. O que, obviamente, o fez atentar ao fato de que certamente o seu número havia sido clonado. Diante desse contexto, e principalmente pelo fato de hoje eu ter recebido no meu celular a seguinte mensagem por SMS: Olá, sou Evelyn, do Departamento de Recrutamento do TikTok. Você chamou a atenção de vários recrutadores. Queremos te oferecer uma vaga remota com pagamento diário entre R$200 e R$300 para começar. Fale com o nosso gerente no Telegram e receba R$8. A mensagem dizia isso e pedia para que eu entrasse em contato com o suposto gerente dessa empresa lá no Telegram e indicava o arroba dessa pessoa no Telegram. Obviamente, meu povo, estamos vendo aqui uma proposta de trabalho totalmente mirabolante, onde de dentro da minha casa, do conforto do meu lar, sem precisar fazer esforço algum, porque não estamos falando aqui de um home office, pessoal. Home office é tão ou mais trabalhoso do que o trabalho convencional. Porque no home office você não tem hora sequer para as suas necessidades, Já que você tem que estar disponível, às vezes, 24, 12 horas por dia. Então não estamos falando aqui de um home office. Estamos falando, como eles mesmos dizem, de uma oferta de emprego remota, onde você faz o seu horário, onde você faz a sua escala, onde você escolhe por quanto tempo você vai trabalhar para ganhar no mínimo R$200 por dia. Ou seja, algo em torno de 6 mil reais por mês. Quem já viu uma facilidade tão grande como essa? Isso é verdade, meu povo. Não podemos acreditar tão fácil assim que o céu é perto. Porém, todavia, entretanto, sabemos também que hoje arrumar um emprego está difícil. Principalmente um emprego que pague bem. Então muitas pessoas que às vezes estão ali no desespero, até mesmo para complementar a sua fonte de renda, acabam por clicar em mensagens como essa, ou até mesmo ir até lá, no caso a indicação foi o Telegram, e buscar o contato daquele suposto gerente, para tentar uma oportunidade de trabalho melhor, ou até mesmo obter uma renda extra. E na verdade, essas pessoas são punidas com um golpe. Por quê? Porque, pessoal, quando você entrar em contato com esse pessoal lá no Telegram, o que vai acontecer? Eles vão começar a dizer, eles podem até lhe pagar esses R$8 para poder lhe ludibriar, para poder lhe colocar na rede. Porque esse tipo de golpe é também chamado de phishing, ou seja, pescaria, Então eles podem até te dar essa isca, que são esses R$8. E aí você vai se empolgar, vai se encantar, vai achar que se trata de uma coisa séria, de uma empresa idônea, vai achar inclusive que trata-se mesmo do TikTok, querendo te contratar. E o TikTok jamais contrataria uma pessoa dessa forma.
TikTok, o Google, né? Seja lá que rede social for. Jamais utiliza como método de recrutamento mandar mensagens à torta e à direita para pessoas que sequer eles conhecem para te contratar. Então, por mais que eles venham a te pagar esses R$8, eles vão começar a exigir, né, outras vantagens. Como, por exemplo, você tem que pagar uma taxa inicial para começar a receber. Você vai ter que pagar uma taxa para desbloquear os teus ganhos. E o pior, pessoal, o meu pai fez um experimento. Em um programa parecido com esses. No caso, não era o TikTok, era a Shein. E ele iria ganhar para avaliar produtos lá na Shein. A teia que eles desenvolvem, pessoal, a engenharia social que eles fazem, faz parecer que de fato eles são empresas sérias. Então meu pai fez justamente esse passo a passo, bem parecido com esse que eu estou narrando a vocês, só que ao invés do Telegram, era um WhatsApp. Então lá naquele WhatsApp ele começou a conversar com o pessoal de um determinado grupo, e aquele pessoal, né, pagou a ele, se eu não me engano, R$10, ele viu que caiu na conta, e aí começou a dar trela a esses golpistas. Ele também já estava, lógico, né, desconfiado que aquele se tratava de um golpe, mas queria ver até onde eles iriam. Então ele pagou, né, ele recebeu, perdão, esses R$10 e uma série de tarefas que ele deveria fazer. Ele cumpriu aquelas tarefas, que no caso era avaliar produtos da Shein, colocar lá as estrelinhas e dizer, né, se era um bom ou um produto ruim. Segundo, né, esses contratantes, para subir o nível daquela loja dentro lá da plataforma e fazer com que a plataforma indicasse mais aquela loja para quem estivesse procurando produtos daquele conceito. Ele fez isso, né, uma série de avaliações, mandou. No primeiro dia disse, ótimo, o senhor ganhou R$50. E aí pagou, transferiu R$50 para a conta dele. Ele usando uma conta alternativa, inclusive do Nubank, que nem é o banco que ele costuma utilizar. Ele utiliza normalmente por padrão o Bradesco. Mas criou uma conta lá no Nubank só para ver até onde esses golpistas iriam. Fazendo uma espécie de experimento social, como eu inclusive já fiz lá com o Kuai. A primeira vez recebeu 50, né? A segunda vez recebeu mais ou menos 100, né? Fazendo esse mesmo trabalho. Da terceira ou quarta vez em diante, começaram a dizer, olha, agora você vai para um outro grupo. Você vai para uma outra categoria. Onde você vai ter que pagar R$200 para poder a gente liberar você, né? Ou, perdão, R$300 ele teria que pagar, porque ele já tinha recebido 200, né? E aí ele teria que pagar mais 100 para poder entrar nesse grupo seleto, segundo eles disseram, que avalia produtos que poderiam pagar até R$1.500. Obviamente, aí ele viu, se eu pagar esses 300, eu vou perder os 200 que eles me deram e ainda vou perder R$100 meu. Não vou pagar. Simplesmente não pagou. Então começou um verdadeiro tormento no celular dele, no WhatsApp, nas ligações, no SMS, que eles queriam que ele pagasse. Você vai perder a chance da sua vida. Aqui é R$1.500, não é 100, não é 50. Aqui o senhor vai ganhar o dinheiro de um mês, né? Em 2, 3 avaliações e coisa e tal. E ele disse, tá certo, mas não tenho mais interesse não. Então esses caras começaram a ligar, até mesmo ameaçando. O senhor tem que fazer. Ele disse, eu não tenho que fazer nada. Não tenho que fazer nada. Eu já sabia que vocês eram golpistas desde quando eu entrei em contato com vocês a primeira vez. Eu queria ver se vocês iam ser besta o suficiente para me pagar alguma coisa. E vocês foram. Agora vocês perderam e eu ganhei. A vida é assim. Todo dia sai na rua um esperto, né, um malandro e um besta. Hoje vocês encontraram um malandro. Então, né, eles ficaram meio injuriados, né, mas depois de umas 2 semanas cessaram lá os contatos. Mas isso serve para quê, pessoal? Por que eu contei essa história a vocês? Para contextualizar e trazer para a realidade. Que às vezes eles vão até te pagar. Mas vai chegar um determinado momento que eles vão cobrar algum tipo de taxa, algum tipo de remuneração para você entrar em um segmento ou sair de outro, ou pagar um imposto, né? Que vai ser superior ao que eventualmente eles te pagaram, e você ainda vai perder, né? Se não todo, né, o que ele te pagou, o dobro, né? Ou até mais do que isso. Por exemplo, eles poderiam ter cobrado do meu pai, né? Se ele ganhou 200, eles poderiam ter 400.
né? Ou 500, ou 1.000. E aí vai dependendo, né, da ganância, que às vezes é a ganância que faz com que a gente cometa esse tipo de erro em nossas vidas, né? Aí vai da ganância de cada um querer ascender nessa suposta empresa, que na verdade é apenas um golpista, atrás do computador, tentando se dar bem em cima de qualquer um. Inclusive, esses dias saiu uma matéria, né, na Globo News, onde os bandidos eles alugavam apartamentos lá na Avenida Paulista, né, que tem um movimento absurdo, apenas para deixar instalado um notebook e uma espécie de torre que ficava mandando justamente esses SMS para pessoas. Em um dado momento era falando sobre um problema na CNH e mandando encaminhar para o link onde eles instalariam um malware e quem sabe até conseguiriam ter acesso à tua conta bancária do celular. Porque eles sabem que hoje em dia todo mundo tem uma conta bancária no celular. Todo mundo usa Pix, então todo mundo está lá com o banco no seu bolso. Quando a mensagem não era do Detran, era da Receita Federal. Quando não era da Receita Federal, era algo como uma proposta de emprego impressionante, né? Dessas que você não precisa trabalhar para ganhar 200, 300 reais por dia. Então, né, eles vão sempre mudando o contexto, mas a essência é as mesmas. Eles querem ou praticar o phishing com você, que é justamente pegar o máximo de informações suas ou até mesmo seus dados bancários, para poder terem acesso à sua conta e lhe zerar, como aconteceu inclusive com o cliente do escritório, um idoso, né, que teve suas contas bancárias zeradas por estelionatários que se fizeram passar por uma central de atendimento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e até mesmo por uma central de atendimento do Banco Central. A engenharia social que esse pessoal usa nesses golpes, meu povo, é extremamente complexa. É uma verdadeira teia, né? Esse cliente ele passou mais de 6 horas no telefone com os golpistas, inclusive fazendo chamadas de vídeo para que os golpistas comprovassem que trabalhavam naquelas instituições que eles diziam. E com isso, né, o coitado desse nosso cliente idoso, né, foi dando suas informações bancárias e eles conseguiram zerar as contas bancárias desse cidadão. Uma tristeza sem precedentes. E nesse caso, não houve alternativa senão a de buscar realmente o judiciário. Por quê? Ele contestou as compras, ele conseguiu documentos importantíssimos da Caixa Econômica, por exemplo, que evidenciavam que aquelas transferências, aquele acesso, aquele Pix feito da conta dele, foi feito por um aparelho em São Paulo, quando ele estava no Ceará. E, inclusive, o modelo do aparelho utilizado para fazer aquela transferência era um modelo totalmente diferente do celular dele. Ele utilizava um aparelho da Samsung e o telefone que fez a transferência era um iPhone, inclusive um iPhone 13. Por aí vocês tiram, né, como esses golpistas são ardilosos. E claro, né, quando eles conseguiram zerar as contas desse cliente nosso, eles simplesmente transferiram o dinheiro para contas, né, de laranjas. E quando o cliente tentou a contestação junto ao Bacen, que é um procedimento obrigatório nesses casos, não há como fugir desse procedimento, tem que ser feito, né, já não tinha mais dinheiro na conta dos golpistas e a resposta foi a negativa, que infelizmente, né, o Bacen não havia conseguido recuperar aqueles valores e o banco também não poderia ajudá-lo além disso. Claro que isso não existe. Então, após essa negativa da contestação, surge a obrigação legal, amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a responsabilidade objetiva, né, das instituições financeiras, desses sites, desses aplicativos, com o dever de segurança à informação dos seus clientes. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estipula que essa responsabilidade de bancos, de instituições financeiras, de redes sociais, é uma responsabilidade objetiva, independente de culpa. Então, por mais que o cliente do banco tenha feito aquela transferência de um modo espontâneo, se ficar evidenciado que aquilo é um golpe, o banco, a instituição financeira, a rede social, ela tem o dever de ressarcir aquele cliente por aquele prejuízo. Isso está escrito tanto no Código de Defesa do Consumidor, esse artigo 14, como na súmula 479 do STJ, que firmou o entendimento que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Grosso modo, o que essa súmula diz é que banco, rede social, aplicativo tem responsabilidade sim, caso o cliente tenha sido vítima de um golpe
eles têm que ressarcir aquele cliente. Contudo, pessoal, o céu não é perto. Existem etapas imprescindíveis que devem ser adotadas para se buscar o seu ressarcimento, caso você tenha sido vítima de um golpe como esse. Primeira delas, fazer a contestação junto à sua instituição financeira, junto ao banco ao qual você fez aquela transferência. A partir daí, é feito o procedimento de abertura da contestação junto ao Banco Central. Você deve também denunciar essa circunstância no saque, nos canais de atendimento do próprio Bacen, do próprio Banco Central. Além disso, deve procurar a delegacia de polícia, seja física ou eletrônica, e fazer um boletim de ocorrência. Eu, nesses casos, recomendo que o cliente procure a delegacia física, de preferência munido de vários prints sobre a transação e sobre a operação realizada. Porque na delegacia física você consegue, inclusive, juntar essas provas ao seu boletim de ocorrência. Isso vai dar muito mais robustez e segurança jurídica para, se necessário for, você entrar com ação judicial e até mesmo vai servir como elemento de prova na reclamação que vocês vão ter que abrir. É uma etapa também obrigatória, né, junto ao Ministério Público, ao PROCON ou ao DECOM de suas cidades. Você procura primeiro o PROCON, caso haja na sua cidade, primeiro o DECOM, caso haja na sua cidade. Porém, se não houver nem PROCON e nem DECOM na sua cidade, você procura o Ministério Público local para apresentar essa denúncia. E aí, para procurar o MP ou para procurar o DECOM ou PROCON, você já tem que estar com a contestação feita, né, junto ao banco que vocês fizeram a transferência, com o comunicado feito junto ao Banco Central e, por fim, vocês já tem que estar com o boletim de ocorrência em mãos. E aí vocês vão poder procurar o DECOM, o PROCON ou o Ministério Público. Preferencialmente após a negativa, após o seu banco, a sua instituição financeira ou até mesmo o Bacen dizer que não conseguiu recuperar aqueles valores. Então, pessoal, eu acho que esse vídeo ficou bastante didático. Esse quadro que nós fazemos aqui, né, ele não tem uma regularidade, né? Ele é um quadro que vai ser sempre feito quando circunstâncias como essas aparecerem. Recebi essa mensagem da suposta Evelyn do TikTok hoje, por isso que eu resolvi sentar, gravar esse vídeo e conversar com vocês sobre esse tema sempre pertinente. E assim como, sempre que eu vi alguma matéria jurídica que eu entenda ser relevante e que pode gerar prejuízo para a população em geral, eu farei questão de gravar vídeos como esse. Essa foi a parte 3 da nossa série, por assim dizer, sobre fraudes Pix, sobre golpes em fraudes Pix. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Na descrição do vídeo, né, na legenda, vai estar as orientações do passo a passo sobre o que vocês devem fazer, caso tenham sido vítimas, para tentar ressarcir os seus valores. E caso necessitem, né, de um auxílio jurídico para entrar com uma ação judicial, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, que estarão indicadas também na descrição e na legenda desse vídeo. Eu me chamo Ivo de Carvalho, sou sócio fundador do Cordeiro Carvalho e espero ter podido ajudar vocês em mais um vídeo, né, sobre golpes e fraude Pix. Conheça os seus direitos e não caiam em golpes. Eu me chamo Ivo de Carvalho, me despeço de vocês e tchau, tchau.